Boa noite, meus queridos. Vai ser um pouco difícil gravar sozinho aqui a aula de hoje. Como a gente já tinha conversado um pouco acerca de como que vai ser o nosso calendário, a gente vai dar uma interrompida nos GPs e nós vamos estar ministrando a palavra via vídeo. Segundo as aulas, nós não iremos parar, as aulas de João, os irmãos que estão acompanhando desde o início, não deixaremos em falta, mas estaremos suprindo de uma forma onde foi cabível para nós. E tirando as dúvidas de vocês, através do grupo ou no privado, vocês podem, pastor, não entendi isso, ficou difícil de entender essa aula, então assim, vai ser um pouco difícil mesmo, mas o que eu puder tirar as dúvidas dos irmãos, eu também, se eu não souber, eu vou pesquisar, porque às vezes a pergunta que os irmãos fazem, o prisma que os irmãos têm, às vezes é diferente daquilo que eu estou tendo acerca deste texto, daquilo que eu estudei, mas tudo é válido para o nosso crescimento. Então aqui eu quero deixar também o versículo de Atos, capítulo 2, versículo 42, que é o nosso tema, Quando nós iniciamos o Evangelho nas casas, o Senhor nos deu esse tema, E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, assim, perseverar na doutrina dos apóstolos é realmente a gente aprender, aprender a palavra do Senhor. Nós precisamos ser integrados na palavra, nós precisamos ter uma vida de oração e uma vida de comunhão. Agora está meio difícil de acontecer, mas nós podemos ter de uma forma informal esta comunhão e entendemos que o Senhor está agindo em nossas vidas, amém? Vamos fechar os nossos olhos neste momento, vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê direção acerca da aula, amém? Pai Santo, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, nessa noite eu coloco, Senhor, a minha vida diante da Tua presença. Creio, Deus, que o Senhor poderá usar o Teu servo, Deus, como um canal, ó Deus, nas Tuas mãos para ministrar a Tua palavra da maneira que Tu queres, ó Deus, que não seja conforme o Teu servo escreveu, não conforme o Teu servo se preparou, mas seja segundo a Tua vontade. Ministre, Senhor, os corações, Deus, que estão nas suas casas, ó Deus, que possam ser ministrados e tocados pelo Teu Espírito, ó Deus, nessa noite, que o Senhor nos venha trazer sobre nós o Teu favor, ó Pai, que a Tua vontade seja viva, seja eficaz sobre nós nesse tempo, um tempo, ó Deus, que o Senhor terá, ó Deus, de intimidade sobre a vida dos seus filhos. Eu creio que é um tempo de revelação, é um tempo de comunhão, é um tempo de ajustes, é um tempo de onde o Espírito Santo terá a liberdade de agir de uma forma peculiar, onde nós ouviremos os testemunhos, onde nós iremos ouvir as experiências a qual o Senhor estará dando à vida dos teus filhos. Eu creio, Deus, que o Senhor, Deus, pode, ó Deus, arrebatar-nos, ó Deus, em sonhos, ó Deus, em visões. Eu sei que o Senhor pode trazer algo sobrenatural sobre a igreja do Senhor, ó Deus. A tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, nós vamos receber. E a oração do teu servo, Deus, nesses dias é que o Senhor fale aos nossos corações, que venhamos ter uma direção vindo do Senhor. Isso é para cada um de nós. Ó Pai, eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus dentro de nós, ó Deus, agindo com poder, o Espírito Santo agindo com um gemido inexprimível em nossas vidas nesses dias. Eu quero te agradecer, ó Pai, pelo Consolador, ó Deus, pelo Espírito Santo, ó Deus, que está em nós, ó Deus, e que está ministrando todas as coisas, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém? Vamos lá. Então, na aula anterior, a gente ministrou João, João capítulo 2, aonde conta que Maria foi convidada ao casamento, Maria já era viúva, e Jesus também foi convidado a esse casamento com os seus discípulos. Então, como nós já conhecemos bem a história, que Maria foi chamada a esse casamento, tem nas entrelinhas, não diz que ela era conhecida, daquele que casou, da família do noivo, mas por estudos à parte entendemos que ela tinha uma certa proximidade,
daquele que estava dando a festa, né? Do pai do noivo, da família do noivo. Então, assim, por isso que Maria estava inteirada do assunto de tudo que estava acontecendo na festa, né? Porque, assim, a festa dos judeus, como nós já mencionamos no passado, era cerca de 7 dias para frente. Então, a mais. Então, assim, eles se programavam para poder dar uma festa de 7 dias. E aqueles que estavam programados para trabalhar, tinha um serviço muito árduo para poder dar conta de todas as coisas, lugar para dormir, mesa de refeição, limpeza, servir. Eu fico imaginando como que seria a rotina de um casamento judaico dessa forma, né, de 7 dias. Sendo quando é uma noite, dá um trabalhão de quem prepara, né? Imagina 7 dias. E conta-se que durante o casamento, né, Maria, ela recebe a notícia que estava acabando o vinho. Maria, ela recebe a notícia e ela fica preocupada, isso não pode acontecer, né? E falou: Jesus, o vinho está acabando, não tem mais vinho. E você falou: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, né? E Maria, ela se aquietou, respirou, opa, entendeu que não era somente uma qualidade de filho, mas a qualidade de filho de Deus, que era a resposta de Jesus a ela, e ela olhou para os serventes e disse: fazei tudo o que ele vos mandar, né? E Jesus chega aos serventes, daqueles que estavam servindo, e viu as talhas de água, né, como nós ministramos no ano passado, e cabia aproximadamente 40 litros, né, de água, que eram as talhas da purificação, das águas que se lavavam, né, para a purificação. Então, Jesus pediu para que enchesse essas 6 talhas de água, que aproximadamente dava 700 litros de água, se não me falha a memória, uma quantidade grande de água, aonde eles encheram, obedeceram a ordem de Jesus e levou até o mestre-sala. E quando o mestre-sala prova o vinho, ele questiona o noivo. Falou: olha, costuma-se dar primeiro o melhor vinho no início e depois o inferior, mas você guardou até agora o vinho, o melhor vinho, né? E todo esse cenário de casamento, de todo esse cenário de vinho novo, né, nós entendemos que o próprio Deus preparou uma situação, aconteceu uma situação para que o Senhor mostrasse qual era a função de Jesus, qual era o propósito de Deus enviando o seu filho, enviando o seu melhor, né? Até então tinha vinho, até então o Senhor guardou o seu povo, até então o Senhor enviou o profeta, até então o Senhor usou pessoas para falar, para divertir, o Senhor enviou Moisés, a lei, mas em determinado momento o Senhor envia o seu melhor, né? Como nós ministramos no passado, quando nós cantamos que o melhor de Deus ainda está por vir, né? É uma forma para nós que entendemos que o melhor de Deus é Cristo. Então o melhor de Deus já veio, já está em nós, habita em nós, o melhor de Deus já aconteceu em nós, né? Que é a habitação do Espírito Santo, é Jesus sendo o sacrifício perfeito, sendo o vinho novo, sendo o vinho que o mundo não consegue dar, a paz e a alegria que o mundo não pode dar, Jesus é. Então, quando nesse casamento, quando Jesus transforma a água em vinho, ele está falando da sua própria vida, ele está falando daquilo qual ele foi enviado para fazer. Então, quando eles recebem o vinho, quando é provado e vê assim, se espantam. E é a reação nossa, quando nós recebemos a Jesus, nós ficamos maravilhados pelo poder, pela grandiosidade que é o favor de Jesus sobre a nossa vida, pela quantidade de vinho que ele fez, suprindo todo um resto de festa. Imagina que até sobrou vinho,
né? E pela qualidade de vinho que foi. E nós entendemos que Jesus é o sacrifício perfeito. Então, quando nós paramos no versículo 12, e agora iniciando no versículo 13, acerca, que fala assim, que faltavam alguns dias da Páscoa dos judeus. Você vê que tudo está linkado no mesmo capítulo. Então, assim, Jesus fala do casamento de Caná da Galileia, e no versículo 13, ele começa a dizer, né, acerca da Páscoa. Vamos lá. Acabei fechando aqui. João capítulo 2, versículo 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai uma casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. E responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostras para fazer isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. E disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele, falando do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Né? Então nós terminamos de ler o capítulo 2, e ele fala no 3, né? Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, né? E encontrou algo terrível, né? Encontrou algo que estava acontecendo na casa de Deus, algo que não foi ensinado por Moisés, algo que ele não deixou escrito, algo que ele não deixou decretado que deveria ser feito. Jesus, ele só manifesta de uma forma inesperada quando o homem não cumpre a sua lei, quando o homem não se atenta à voz do Senhor ou aquilo que está escrito, né? Então, assim, se fosse normal, se fosse instituído por Deus que houvesse cambista dentro da casa do Senhor, que se formasse mesa, que vendesse oferta para o sacrifício, Jesus não quebraria tudo, não açoitaria ninguém, não expulsaria da casa de Deus. Isso foi feito porque era necessário que manifestasse, né, a vontade de Deus em colocar as coisas em ordem. Jesus, por mais que ele veio iniciar a graça, abrir a graça sobre a vida dos gentios como nós, ele não descumpriu em maneira nenhuma a lei. Ele nunca deixou ela de lado, nem Jesus, nem Paulo, nem ninguém. Acerca do Novo Testamento, abole aquilo que anula aquilo que foi dado a Moisés como lei.
Então, quando Jesus ele entra e vê toda aquela situação, sabendo que o sacrifício era feito de um cordeiro, né, e que ele tinha que ter um ano, era preparado para o sacrifício da expiação do pecado. O pecado era encoberto, o pecado era apagado, né? Não era purificado, mas ele era escondido. E Jesus, nos versículos anteriores, ele é o melhor vinho, e aqui ele é o sacrifício perfeito, do versículo 13 em diante. Então ele fala que faltavam alguns dias da Páscoa dos judeus, e como isso cabe bem aos dias de hoje, né? Quando foi a primeira Páscoa lá no Egito, né? Quando o Senhor decreta a última praga, a morte dos primogênitos, aonde era para eles matar, né, o cordeiro e expegir nos umbrais da porta, e que o anjo da morte passaria, né, por aquela casa e não ia acontecer dano algum nos primogênitos, a morte ia passar longe daquelas casas, né, e em consequência os egípcios eles receberam, né, a triste notícia de que naquele dia, né, toda a casa, tanto de pessoas e também de animais, morreram os seus primogênitos. Imagina o choro, a tristeza, a lamentação, né? Isso foi a primeira Páscoa dos judeus. Então, assim, Jesus ele sai, né, do casamento. Jesus ele sai do primeiro cenário e já entra nesse texto falando que o que eles estavam fazendo com a casa do Pai, né? Invertendo, dando um jeitinho de sacrificar ao Senhor sem nenhum esforço, né? Eu posso ir, chegar lá, eu compro e ofereço ao Senhor em expiação meu pecado. Nós entendemos que não é assim, né? Para nós não existe remissão de pecado se não passar por Jesus, né? E na lei não havia remissão se não fosse um animal, sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Nós entendemos disso, mas Jesus é o sacrifício perfeito. Vamos aqui, vamos para a cola, né? Sacrifício perfeito. Então nós falando um pouco acerca do sacrifício perfeito, né, da expiação do pecado, nós podemos voltar lá em Levíticos, né, capítulo 16. Em Levítico ele explana, né, toda a situação, como era feito, né, o que era necessário, né, para fazer o sacrifício. Levítico capítulo 16, nós vamos ler a partir do 13 ao 21. Que fala assim: e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que ele não morra. E tomará o sangue do novilho, e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Então o propiciatório é a tampa, né? A palavra que está engasgando aqui para falar, era a tampa. Oh, Jesus, cadê meu apagador? Não sei se vai dar para aparecer aí, né? Vamos tentar fazer aqui a Arca da Aliança, né? E aqui na tampa, né? Na tampa aqui havia... Não, tá difícil fazer o anjo aqui, hein? Vamos fazer um anjo aqui, mais ou menos assim, tá feio. Eita, Jesus, ajuda nós aqui para poder fazer. Então assim, era um anjo de frente com o outro, e esse aqui é o propiciatório. Então era aspergido com o dedo, né? Era salpicado assim o sangue em cima da arca, em expiação do pecado do povo,
né? Acho que deu para entender mais ou menos. O que não der para entender, nós esclarece depois, ou passa, né, um link do assunto e fica mais fácil para compreensão. Eu sei que vai ter muitas dúvidas, a gente fala um pouco rápido também, e pelo fato de estarmos sozinhos, não tendo, né, tirado a pergunta na hora, ou o esclarecimento que vocês também nos dá, né? Vocês nos ajudam bastante nas aulas. Então, do 13 até o 21, né? Então nós vemos que ele fala, 13, nós já vimos isso, isso, o versículo 15, depois regulará o bode da expiação que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e aspergirá sobre o propiciatório perante a face do propiciatório. Assim fará expiação no santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. Então o que acontece, né? Era sacrificado novilho, e do sangue do novilho era aspergido com os dedos do sacerdote sobre a Arca da Aliança, sobre a tampa ali, né? E depois era matado um bode, né? Aonde existe o termo que fala do bode expiatório, né? Então, do sangue do bode era para encobrir o pecado do povo. Então, o novilho, o sacerdote oferecia ao Senhor e era aspergido sobre a tampa. E do sangue do bode, né, do bode expiatório, que era o animal que era oferecido, né, ao Senhor pelo pecado do povo, né? Tá aí quando se fala o joelho de bode expiatório, né? O termo que se usa aí fora vem desse termo, né, de Levíticos. Então a gente vê que a palavra expiação, né, quer dizer cobrir, né? E expiar é reconciliar. Então, assim, expiação é cobrir. Então, o pecado era coberto, ele não era apagado, ele era coberto, né? E a palavra expiar era reconciliar, né? Ter acesso, né? Ter o pecado coberto, estar perto de Deus, né? E hoje nós entendemos que existe, quando o Senhor nos reconcilia com Deus, nós não estamos perto, é Ele dentro. Então, assim, em Jesus, o Senhor amplia, né? Na verdade, é o plano perfeito de Deus, porque Deus nunca foi vontade de Deus ditar uma regra ao seu povo, né? O Senhor queria um relacionamento, e em Jesus Ele faz isso, né? Na cruz você não somente tem o pecado coberto, mas você tem o pecado apagado, e na cruz você se reconcilia com o Senhor, né? Se reconcilia com o Senhor. E como era chamado, né, o dia da expiação do pecado, né, o dia da expiação do pecado era chamado Yom Kippur, né, aquilo que nós já estudamos há algum tempo atrás aqui na igreja, né, Yom Kippur,